Um ótimo dia, que bom que você está aqui. Ó, o Enzo aí chegando, tava ali dando play. Bora, Bora. firme e forte. Bom Mais dia. uma aula extraordinária. Hoje nós vamos falar muito de prática, de vida comum, de dia a dia. A gente estava aqui preparando o nosso material para a aula de hoje. E eu fiquei com a impressão forte de fazer o seguinte: vamos bater um papo. Falei para ele aí, o que você acha? Aí ele disse, bora. Quer pegar teu microfone para facilitar o... Sim. Então, eu sei que a gente está filmando, eu sei que isso aqui de alguma forma vai ficar público, mas eu acredito que tem muito pai, muito responsável, muitos filhos que podem crescer e aprender com aquilo que a gente carrega, com aquilo que Deus tem entregado para nossa família. E eu queria aproveitar a tua volta da conferência, saber como é que foi, como é que você se sentiu, quem sabe contar as experiências para deixar registrado. Eu gosto de pensar no YouTube como uma espécie de biblioteca de história, porque você deixa gravado e você marca a história. Então, fala aí um pouquinho pro pessoal como é que você viveu, passou 7 dias fora de casa, conta um pouco dessa experiência aí, depois eu vou fazer umas perguntas boas aí para você. Ok. Bom dia Mas conta aí. a todos. Então, a experiência no Spark foi muito boa. Tive várias experiências com Deus. O ambiente lá é outra coisa. É muito bom estar lá e você não quer sair de jeito nenhum. Conta pro pessoal o que é o Spark e onde que era. O Spark é uma conferência que tem para jovens. Era lá em Londrina, na nossa igreja aliançada. Então, quando você tá lá, naquele ambiente, você não quer sair. Aí, quando acaba, assim, já acabou. Era assim que eu me sentia todo o culto que acabava, toda a sessão. Que coisa. É. Ficou quantos dias lá? Acho que foi sexta, sábado, 4 dias. Foi a primeira vez assim tão longe de casa sozinho? Foi. Ele foi com a Vitória, pessoal, de ônibus, só os dois. Foi legal também essa experiência de ficar só eu e a Vitória. Mas no finalzinho... Sensação de adulto. no finalzinho eu também já tava querendo voltar pra casa. Não tava com saudade da comida da mãe. Tava com saudade da comida da minha mamãe. Tava com saudade do meu basquete. Do Basca. Mas vamos lá, é interessante, né? Sempre que a gente vive experiência de conferência, ou seja lá, de um culto que foi extraordinário, a tendência natural é a gente ser marcado. Então eu mesmo lembro de quantas vezes eu fui para várias conferências e quem eu sou hoje certamente se dá por causa dessas experiências também. Se eu te perguntasse qual foi o assunto ou a fala de Deus mais marcante nessa conferência, o que você diria? Que Deus falou muito comigo que Ele tá aumentando a chama no meu coração para que eu possa ir acendendo chamas em outras pessoas. Amém. No sentido de não deixar o fogo apagar, o amor apagar. Sim. É baseado naquele texto lá, o amor de muitos esfriarão? Uhum. Entendi. E de todas essas experiências, ou de tudo que você viu, do que você sentiu, como que você replicaria? O que você falaria para o pessoal que está assistindo? Como um adulto em formação de 13 anos que está passando a ter experiência com Deus agora. Muitos adultos ainda não tiveram as experiências que você teve, por exemplo. Então, como é que você compartilharia? O que você encorajaria? Eu encorajaria a ir para Para as conferências, você fala. as conferências, mas se você não ter oportunidade de ir para alguma conferência, não precisa estar na conferência para você sentir o Espírito Santo. Pode ser na sua casa mesmo, em qualquer lugar que você estiver. É isso que eu encorajo se eu for para aquele lugar, só naquele lugar eu vou sentir o Espírito Santo. Não, você pode sentir o Espírito Santo em qualquer lugar. Eu acho que eu encorajo. É verdade. Eu mesmo já pensei assim. Parece que tem uns ambientes que o céu tá baixinho, né? É mesmo?
Eu entendo. Agora, e quando você volta da conferência animado, com expectativa, com novas experiências, porque agora sua mente expandiu, você não é mais o mesmo de 10 dias atrás. Qual que é a perspectiva? O que que você está prevendo ou projetando para esses próximos dias? Uma coisa que Deus também falou muito comigo foi sobre o meu devocional, que às vezes, todo mundo assim, às vezes quando vai fazer devocional, não tá querendo fazer devocional, aí tem dia que não entende nada porque não quer fazer. Deus mexeu muito comigo falando sobre o devocional. Então, uma decisão que eu tomei depois de voltar do Spark foi, mesmo que eu esteja cansado, que eu não queira fazer o devocional, eu vou fazer e eu vou sair de uma forma diferente que eu entrei para fazer o devocional. Legal, muito bom. Tem uma. Quando eu era um pouco mais jovem, mesmo sendo jovem hoje, eu ia muito para conferência também. Ainda hoje eu busco conhecimento, mas falando especificamente de conferência Espírito Santo, na Lagoinha eu fui várias, em BH. E uma das coisas que eu ouvi na época o pastor Lucinho falando, que é o líder de jovens, ele disse que tinha uma estatística que os jovens, quando saem da conferência, eles têm uma média de 15 dias de fogo aceso. Depois de 15 dias, existe uma tendência natural dele voltar à vida comum ou ele rampar definitivamente naquela área. Exatamente por causa do... Parece que o fogo vai baixando, né? Você vai entrando na vida comum, você vai começando a fazer as coisas. Então, com base nessa pesquisa, nisso que o Lucinho falou, de manter o fogo aceso só 15 dias, você sabendo disso agora, tem algo que você já pensou em fazer para aproveitar ao máximo essa experiência? Eu sei que você já disse que Deus falou contigo coisas, mas além da decisão do devocional, tem alguma outra área que você já está esperto, entendendo? Eu sei que isso aqui, daqui a pouco essa alegriazinha vai passar e eu tô com a minha convicção consolidada. É diferente de você estar só sentindo o momento e de ter a convicção. Tem alguma convicção assim que foi muito consolidada, muito forte, e independente do sentimento, você vai prosseguir, seguir, fazer? Sim. Por exemplo. Tem que foi o que Deus sempre falou comigo, que já é consolidado assim, que eu fui chamado para resgatar essa geração. Interessante. Isso é uma convicção que você já tem. Sim. E resgatar do quê? Quando você fala resgatar, você está falando Resgatar do mundo, não deixar o coração dos jovens de hoje em dia que a chama se apague. Entendi. Então é uma convicção ministerial de chamamento ou de missão que você tem. Sim. Isso é claro para você. Isso é interessante. Isso é interessante. Interessante. E quando que você vai começar a fazer isso? Começar a fazer depois do... Já era pra ter começado Ontem, ontem, É verdade, algumas pessoas às vezes falam assim para mim: mas pastor, eu tô me preparando para cumprir meu chamado. E eu realmente acredito que a gente precisa se preparar. Só que a pessoa, ela acha que o preparo invalida o cumprimento da própria missão. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que eu realmente creio: você se prepara enquanto cumpre a missão. O próprio preparo já é o cumprimento da missão. É que muitas vezes a gente não entendeu, não foi ensinado assim. Quando você olha, por exemplo, João Batista, ele passou muitos anos no deserto, para ter pouco tempo de ministério público. Então, biblicamente falando, a ordem é muitos anos de preparo para poucos anos de atuação. O próprio Jesus, ele só se manifestou no ministério público dele com 30 anos. Então foram 30 anos de preparo para 3 anos de ministério. E humanamente falando, às vezes a gente quer inverter essa ordem, ou a gente não reconhece que o preparo já é parte do cumprimento da missão. Porque se você não se prepara, você não consegue cumprir a missão. Sim. Então eu estou dizendo isso porque é uma forma de encorajar você também. Isso é importante que você saiba. A sua missão, a nossa missão, nunca vai ser, ou vou melhorar minha fala, o cumprimento específico da nossa missão
ele geralmente não é maior do que o tempo de preparo. O tempo de preparo sempre é maior. Quando você vai cortar uma árvore, por exemplo, usando um machado, você investe mais tempo afiando o machado do que propriamente cortando a árvore. Assim é no ministério, assim é a partir dessa convicção que você está falando. Se existe um encorajamento ou um tipo de conselho que eu já gostaria de te dar, é esse. Encare o seu preparo como o próprio cumprimento do seu chamado. Não pensa assim de uma forma dicotômica, né? Como muitas vezes eu pensei e muitos ainda hoje pensam. Não, primeiro eu me preparo, depois eu cumpro o meu chamado. Bom, os dois são a mesma coisa. O preparo não invalida o cumprimento. Agora é óbvio que você não cumpre se não se preparar, ou você cumpre aquém do que você deveria. E as conferências, a vida devocional, essa convicção que você acabou de dizer que tem, é parte do preparo. E não necessariamente é uma etapa separada. Não, é uma etapa, mas é o cumprimento. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Porque senão o cara fica, eu tô vendo um monte de obeso espiritual, um monte de obeso intelectual. O cara com 50, 52, 55 anos estudando, dizendo assim, tô me preparando. Aí quando que você vai então cumprir? Tá se preparando para cumprir quando? No cemitério? Vai evangelizar morto? Então tá bom, interessante. A pergunta, talvez a última, né, pra gente te liberar e liberar o pessoal aí também. Se você hoje tivesse R$ 1 milhão, o que você faria com R$ 1 milhão? R$ 1 milhão. A mãe já me perguntou isso. Eu abriria um orfanato. Eu melhoraria algumas coisas na nossa igreja. De onde que veio a ideia do orfanato? Do Senhor e da minha paternidade também. Ah, é? Me fala mais, como assim? Que eu também, o Senhor tem vontade de abrir um... É orfanato mesmo? Assim, Se eu tenho vontade de abrir um orfanato, eu ajudaria o Senhor. E também... você sente esse encargo também pelos órfãos, viúvas? Tipo assim, pô, tem gente que não tem pai, que eu tive. Sim. É mesmo? Interessante. Sabe por que é importante você saber responder isso? É como que se Deus ele não tem problema nenhum de colocar recurso nas nossas mãos. O problema é que a gente não tem uma missão ou um propósito, a gente não sabe o que fazer com esse recurso. Então é óbvio que naturalmente, à medida que você vai crescendo, isso pode ir sendo ajustado. Eu sempre tive uma certa preocupação, ou uma certa prudência, não é preocupação a palavra, de não querer apressar ou forçar um chamado ou uma missão na sua vida. É como que se o filho ele não tem obrigação necessariamente de seguir o que o pai faz, e a gente sempre teve essa prudência, né, de ser pai e mãe sem necessariamente pressionar você para o ministério. Quando a gente vê você com esse tipo de fala, com essa linguagem ministerial, de chamado, de convicção, é muito honroso, é muito nobre, ao passo que como pai a gente olha e fica, meu Deus do céu, ele vai sofrer um pouquinho. Porque é desafiador. Então, o cuidado que eu quero ter e que você tenha é que você não precisa fechar o seu entendimento e a sua percepção para novas revelações, para coisas novas que Deus vai colocando no seu coração. Naturalmente nessa jornada você meio que vai assumindo o legado dos seus pais, não é? Fazendo o que seus pais fazem, amando o que os seus pais amam. Isso é natural, biblicamente falando, isso é coerente. Ao passo que eu não quero que você simplesmente feche o seu coração e seu entendimento, como que se Deus não pudesse te revelar mais nada diferente do que a gente já faz. Então você responder, fazer um orfanato é incrível, eu acho incrível. Mas eu quero te encorajar a pensar o seguinte, não precisa parar aí. Sempre fica aberto para aquilo que Deus quer fazer, porque lembra do teu nome Enzo?
Lembra que o nome Enzo nessa geração é um nome memizado? A gente realmente acredita que o Enzo é uma espécie de resistência para essa geração. O nome dele não foi à toa. A gente reconhece que existem Enzos que são viris. E a gente tem projetado, declarado, profetizado isso sobre a vida do Enzo. E é dentro desse contexto que eu quero te animar a não fechar o seu coração para tudo aquilo que Deus pode te revelar. Então sempre fique pronto para responder essa pergunta. O que você faria com R$1 milhão? O que você faria com R$10 milhões? Porque se você tem essa resposta pronta, você está apto para receber. Entende? Tem um monte de gente que quer ficar rico, que quer ter dinheiro, que quer um monte de coisa, só que ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Aí ela vai e romantiza dizendo, eu ajudaria todo mundo. Não é assim. Não é assim. Quando eu entendi isso, inclusive, foi quando os recursos começaram a chegar de uma forma mais abundante na minha vida. Então hoje eu tenho clareza do que fazer. Por exemplo, o orfanato é uma das coisas. Não tem aquele espaço do lado da nossa igreja ali? A gente declara e profetiza. Então ali vai ser a ampliação da igreja, ali vai ser a escola, ali dá para fazer o espaço para o orfanato, porque o espaço é muito grande. Então você saber o que fazer. E eu quero finalizar esse nosso bate-papo, então, amarrando o assunto. A gente começou falando da sua viagem para o ministério. Ministério ou para a conferência? Para a conferência, né? Estamos no preparo. Já está cumprindo, então. Sim. Das tuas convicções, eu te perguntei o que você faria com R$1 milhão. No modo geral, como é que você encerraria esse vídeo, ou com mais um encorajamento, ou com mais uma percepção que você teve? De que maneira você acredita que esse nosso bate-papo pode ajudar os pais e os filhos que estão crescendo no discipulado juntos? Pais, encorajem seus filhos a buscar mais de Deus. Também financiem as viagens deles. As conferências, que vai ser um tempo muito bom. Mas, curioso, o Enzo, eu financiei só uma parte. Quase nada, né? Porque ele trabalhou, ele empreendeu e ele construiu o capital dele. Então, e fez uma boa gestão. Ele conseguiu passar 4 dias com R$160. Fez um milagre. Deus multiplicou o pão. Parabéns por isso. Mas continua aí, desculpa. Filhos, aproveitem muito quando vocês forem para conferência, essas coisas assim, porque é muito bom mesmo. E é óbvio que quando você voltar, você vai estar diferente. E que a sua chama da conferência não se apague em 15 dias, que nem o Luciano falou. O Lucinho falou. Que você possa manter essa chama pro resto da vida, que não seja só no momento. Que você possa realmente mudar depois da conferência. Eu acho que é isso. Muito bom. Tenho muito orgulho de ser seu pai, viu? Não é só porque a câmera tá ligada, não. Você sabe disso. Tenho muito orgulho do homem que você está se tornando. Tenho muito orgulho. Eu tenho uma alegria, uma expectativa santa quando eu olho para você e imagino o seu futuro. Então fica firme. A vida não é um morango. E deixa Deus te usar, viu? Então, se você foi muito encorajado, abençoado por esse nosso bate-papo aqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para encorajar outros pais, outros filhos, e assim a gente ir discipulando a nossa geração. Deus te abençoe muito. Fica na paz do Senhor. Paz. E aí, quem é que vai lá dar o clique para... Você vai lá dar o clique? Vou lá dar o clique. Essa é a parte do bastidor, né? Quando o editor pega ou corta ou deixa. Depende muito do humor do editor no dia. Deus abençoe.